Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Cantamos também. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Portanto, aqui quando a partir do meio, vamos repetir 2 vezes a mesma frase, não é? Vamos fazer mais uma vez para ficarmos mais seguros. Muita coragem. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor? Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. E repetimos. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. E vamos assim terminar o nosso ensaio com a aclamação evangélica. Cantamos todos bem forte. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora convosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Então terminamos mesmo agora, que só vocês agora a fazer esta aclamação. Pode ser? Mas mete uma mão bem forte. Aleluia, aleluia. Muito bem. Aleluia. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Escutai, Senhor, a prece que a vossa Igreja vos faz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz. Quem, Senhor, em vós espera, vive sempre em vossa paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia. A todos saúde, bem como a todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo especial os doentes, os que estão mais sós, que a todos chegue a comunhão da nossa oração. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Eleazar, um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de aspecto muito distinto, era forçado a abrir a boca para comer carne de porco. Mas ele, preferindo a morte gloriosa à vida desonrada, caminhou espontaneamente para o instrumento de suplício depois de ter cuspido fora a carne. Como devem proceder os que têm a coragem de repelir e que não é lícito comer, nem sequer por amor à própria vida? Então, os encarregados dessa iníqua refeição ritual, que conheciam aquele homem de velha data, chamaram-no à parte e tentaram persuadi-lo,
a trazer carne da que lhe fosse lícito servir-se, preparada por ele próprio, e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei, isto é, proveniente do sacrifício. Procedendo assim, escaparia à morte, aproveitando a benevolência com que o tratavam, em consideração da amizade entre eles. Mas ele optou por uma nobre decisão, digna da sua idade, do prestígio da sua velhice, dos seus cabelos tão ilustremente embranquecidos, do seu excelente modo de proceder desde a infância e, o que é mais, da santa lei estabelecida por Deus. Com toda a coerência respondeu prontamente: prefiro que me envieis para a morada dos mortos. Na nossa idade não é conveniente fugir. Aliás, muitos jovens ficariam persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, se tinha passado para os costumes pagãos com esta dissimulação. Por causa do pouco tempo de vida que me resta, viriam a transviar-se também por minha culpa, e eu ficaria com a minha velhice manchada e desonrada. Além disso, ainda que eu me furtasse de momento à tortura dos homens, não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, às mãos do Omnipotente. Por isso, renunciando agora corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno da minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de morrer com beleza, espontânea e gloriosamente, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, Eleazar dirigiu-se logo para o instrumento de suplício. Aqueles que o conduziam mudaram em aversão a benevolência que pouco antes mostraram para com ele, por causa das palavras que acabava de dizer e que eles consideravam uma loucura. Prestes a morrer sobre os golpes, exclamou entre suspiros: para o Senhor, que possui a santa ciência, é bem claro que, podendo escapar à morte, estou a sofrer cruéis tormentos no meu corpo, mas na alma suporto-os com alegria, porque temo o Senhor. Foi assim que Eleazar perdeu a vida, deixando com a sua morte não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor. O Senhor me sustenta e ampara. O Senhor me sustenta e ampara. Senhor, são tantos os meus inimigos, tão numerosos os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus não o vai salvar. O Senhor me sustenta
Vós, porém, Senhor, sois o meu protetor, a minha glória e aquele que me sustenta. Em altos brados clamei ao Senhor. Ele respondeu-me da sua montanha sagrada. O Senhor me sustenta e ampara. Deito-me e adormeço e me levanto. Sempre o Senhor me ampara. Não temo a multidão que de todos os lados me cerca. O Senhor me sustenta e ampara. Deus amou-nos e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se no Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus:
hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, ao caminharmos para o final do ano litúrgico, no próximo domingo celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, e no domingo seguinte iniciaremos um novo ano litúrgico. Ao caminharmos para o final deste ano litúrgico, a Santa Igreja convidava-nos a rezar na oração inicial, a coleta deste dia e desta semana. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço. E depois terminava, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Foi esta a atitude de Eleazar, na primeira leitura que escutámos. A fidelidade ao Senhor diante da perseguição, preocupado com o testemunho da verdade da sua fé, do testemunho para os mais novos, a preocupação de deixar um rastro de virtude e de fidelidade a Deus, tornou-se naquele homem mais importante do que a própria vida. É uma bela lição para todos nós. Deus em primeiro lugar, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser-lhe fiel. Aquele homem percebeu que essa felicidade duradoura e profunda é uma felicidade eterna, que não morre, que não desaparece. No Evangelho, o Senhor Jesus manifesta-se como o Filho do Homem, que veio procurar e salvar o que estava perdido, dar essa felicidade a todos. É esta, caríssimos irmãos e irmãs, a boa notícia que acabamos de escutar. Um anúncio de grande consolação para todos nós, para os pobres e pecadores, todos nós que tantas vezes assim nos sentimos. Jesus, a caminho de Jerusalém, passa hoje por Jericó, lugar onde habita o conhecido Zaqueu, um homem que tinha enriquecido de forma desonesta, graças ao seu serviço de chefe de publicanos. Era, por assim dizer, um pecador público, mas um homem que tem no mais fundo do seu coração um desejo, o desejo de conhecer Jesus. É habitado por este desejo de conhecer Jesus, tal como atesta o seu comportamento. Corre ao encontro de Jesus e, porque era pequeno, sobe a uma árvore, um sicômoro, para poder ultrapassar essas dificuldades de estar no meio da multidão e poder ver Jesus que passava por ali. Zaqueu não se envergonha de poder parecer ridículo aos olhos dos outros. O desejo que o habita é mais forte do que qualquer outro sentimento. O desejo é uma realidade tão importante na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. O que é que nós verdadeiramente desejamos? Hoje aprendemos com Zaqueu a desejar ver Jesus.
a desejar ver Jesus, para experimentarmos no encontro com Ele essa felicidade duradoura e profunda. E eis que, neste desejo, Jesus, atento a tudo o que acontece à sua volta e capaz de ver a chama que arde no coração das pessoas, precede Zaqueu, antecipa-se a Zaqueu, fita nele o seu olhar e chama-o: Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje quero ficar em tua casa. E o que é que acontece? Poderemos imaginar a confusão feliz do coração daquele homem que se sabia indigno de estar com Jesus. Diz-nos o Evangelho que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Essa alegria duradoura e profunda. Poderia terminar aqui até a narração deste encontro de Jesus com Zaqueu, mas Jesus, agora em casa de Zaqueu, despertando nele o desejo de uma vida plena e bela, de uma vida salva. Porque o desejo não é para matar a curiosidade, é para implicar a vida e deixar que ela se converta e se transforme. No entanto, os bem-pensantes lá da terra não suportam a liberdade de Cristo e não toleram que Ele se dirija aos pecadores públicos, mostrando assim esse desejo de Deus. Sim, esse desejo de salvar todos os homens, a começar por aqueles que eram considerados perdidos. Tudo isto conduz ao habitual burburinho que, por vezes, infelizmente, é tão familiar às nossas comunidades. Foi hospedar-se em casa de um pecador. Foi hospedar-se em casa de um pecador. Mas a primeira reação a tudo isto, queridos irmãos e irmãs, a reação mais autêntica e mais bela, podemos vê-la em Zaqueu, que exclama diante de Jesus: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Não lhe disse: Senhor, que bom teres vindo à minha casa, come e bebe à vontade. Não. O encontro com Jesus transforma o coração daquele homem, como tem de transformar o nosso, despertando gestos novos de arrependimento e de conversão, concretos. No caso de Zaqueu, estes gestos passam-lhe pelo bolso, que é uma coisa sempre difícil, não é? Quando a fé toca o nosso bolso e somos chamados a ser generosos e a corrigir as injustiças, às vezes vacilamos. Zaqueu não vacila. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou dar 4 vezes mais. Zaqueu mostra assim que o seu encontro com Jesus provocou nele a graça da conversão, da mudança de vida, e assim afirma, compromete-se a realizar um gesto muito concreto que tem a ver diretamente com as suas riquezas, pelas quais antes se tinha perdido no pecado. Pronuncia estas palavras dirigindo-se ao Senhor Jesus. Aqueles que continuam cegos ao ponto de não se reconhecerem pecadores, continuam a desprezá-lo, a desprezar Jesus. Mas Zaqueu não se preocupa com isso, porque agora decidiu, na sua liberdade, responder ao apelo do Senhor e passou a fazer depender as suas ações da comunhão com Jesus. Da comunhão com Jesus. Porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. O olhar de amor de Jesus para com este homem conduz Zaqueu a mudar o seu próprio olhar,
a ver nas outras pessoas não uma ocasião de lucro, mas pessoas vítimas da sua injustiça, às quais ele deve restituir o que lhes roubou. E não apenas isso. Agora, ele percebe que deve repartir os seus bens com os pobres. Aprenda a acolher, a ser generoso, aprenda a partilhar. E experimenta a felicidade duradoura e profunda. Jesus comenta estas palavras de Zaqueu com uma afirmação extraordinária que todos nós podemos ouvir da parte de Jesus todas as vezes que nos convertemos a Ele e celebramos a graça da reconciliação no sacramento do perdão. Hoje entrou a salvação nesta casa, diz Jesus. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Jesus sabe ver um homem e um filho de Abraão, onde os outros apenas continuam a ver um pecador. E a este homem Jesus oferece a salvação, como nos é oferecida a nós quando nos confessamos e é dito sobre nós: os teus pecados estão perdoados, vai em paz. A felicidade duradoura e profunda continua na tua vida. Ora, queridos irmãos e irmãs, se é verdade que a experiência máxima da salvação que poderemos fazer nesta terra consiste no perdão dos nossos pecados, Jesus oferece a salvação de Deus às pessoas que encontra mediante a compaixão e a misericórdia. E no seguimento da história de Zaqueu está a história de cada um de nós, onde isto hoje continua a acontecer, se nós deixarmos. Jesus manifesta-nos a sua compaixão, a sua ternura, a sua misericórdia. Mostra-nos que a história da salvação, o grande desígnio de Deus realizado através de Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, realiza-se na história de cada um de nós, de cada pessoa que livremente o acolhe e se dispõe a experimentar essa felicidade duradoura e profunda de quem é fiel a Cristo. Tal como entrou naquele dia na casa de Zaqueu, assim a salvação trazida por Jesus quer entrar em cada dia, hoje, na casa de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Para a acolhermos, devemos confessar com um coração sincero, como afirma a carta a Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o primeiro dos quais sou eu. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o primeiro dos quais sou eu. É cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, neste santuário onde nos encontramos, todos os dias o Senhor oferece a salvação de Deus aos peregrinos que aqui o procuram e o encontram, mediante a compaixão e a misericórdia. Que Maria, a Senhora de Fátima, refúgio dos pecadores, Mãe de misericórdia e da ternura, nos consinta hoje e sempre ver Jesus e saborearmos a alegria de sermos encontrados por Ele. Experimentemos esta graça nesta Eucaristia, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Irmãs e irmãos, a Cristo enviado pelo Pai para a remissão dos nossos pecados, apresentemos as nossas preces clamando confiadamente: Senhor, vinde em nosso auxílio.
pela Santa Igreja, para que, como Jesus, procure os que estão perdidos e a todos anuncie a salvação. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos que promovem a paz, para que, como Eleazar, rejeitem corajosamente as leis injustas e opressoras. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos que se arrependem dos seus pecados, para que, como Zaqueu, reparem os prejuízos causados a alguém. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos que procuram ver quem é Jesus, para que, como os santos pastorinhos, o encontrem escondido na Santíssima Eucaristia. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos peregrinos deste santuário, para que, com a Virgem Maria, acolham Jesus nos seus corações. Oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, que a vossa salvação entre na nossa casa, onde vos recebemos com alegria, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo. Estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo,
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas é uma palavra. Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo, que
mas tenha a vida eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade, por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, neste ano santo que estamos a viver, convido-vos agora a voltarmos para a imagem de Nossa Senhora e a rezarmos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queridos peregrinos e todos os que nos acompanharam nesta celebração, hoje entrou a salvação nesta casa. Deixemos que a salvação de Jesus entre no nosso coração e na nossa vida, porque é uma felicidade duradoura e profunda sermos fiéis a Ele, que é o autor de todos os bens. Um santo dia, uma feliz peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe.